aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Hoje teremos dossiê, meus amigos. Depois de um tempo aí, né, eu já estava com saudade. E como é que se deu, né? Eu tava aí nas últimas horas, navegando pela internet e me deparo com a matéria que tá falando de liberdade de expressão, do STF, mais precisamente de Alexandre de Moraes. E quando você sai puxando um fio, você se esbarra em Sérgio Moro, assessores antigos do Moro, senadores, o que vem acontecendo com a Lava Jato, sabe? A Globo em si. Coisas interessantes, meus amigos, coisas interessantes, a gente vai falar sobre isso daí hoje. A gente vai comentar bem por alto a questão do motoboy, só esse slide aqui mesmo, porque o pessoal resolveu colocar o Lavo no meio, e a gente vai falar mais coisas do STF, como questões que envolvem aí o secretário do Dória, não são notícias boas. Temos aí algumas coisas para falar também da oposição. Ainda sobre o STF tem a questão do PTB, que quer impedir a reeleição do Maia do Alcolumbre, a gente vai falar hoje, a gente vai falar bem rápido e por alto de eleições, porque Arthur Duval aí fez algumas promessas que só Jesus na causa. A gente vai falar aí também do Mendonça. Gente, eu tô com pena do Mendonça. E outro ministro aí que tá, sabe, com vários problemas aí. A mídia tá no pé dele, é o Ricardo Salles. Também vai falar dele aqui hoje. A gente vai falar rapidinho também do Mourão. E vamos falar da mídia em si. Porque, meus amigos, parece aí que o antagonista está deixando a emoção falar mais alto e está se esquecendo das próprias coisas que eles falaram, sabe, alguns meses atrás, e estão começando a se contradizer. Mas vamos começar, que o vídeo hoje está bem interessante. Vocês devem ter visto as questões aí que envolveram o motoboy, por aí vai, mas a única coisa assim que eu quero adicionar ao debate como um todo, na verdade, quem adicionou foi o Diário do Centro do Mundo. Olha que matéria, né? Olha a chamada. Canalha. Mário Frias se diz indignado com olavista que humilhou o entregador da iFood. Meus amigos, eles estão querendo falar que o cara aí que fez aquelas barbaridades todas, o cara é um olavista. E aí a Sophie diz, ó, tá dando muito na cara que estão fazendo a campanha coordenada contra o Olavo. Tanto é que já estão surgindo chamadas ridículas como essa de indignação com olavista. Meus amigos, tá ficando complicado demais. Não dá pra falar que não existe algo coordenado contra o Olavo. E o mais interessante é que a DCM, que é o Diário do Centro do Mundo, é aquele veículo jornalístico que fez várias matérias, né, sobre o gabinete, como as pessoas se organizavam, com organogramas, infógrafos e por aí vai. Inclusive até entrevistaram em alguns momentos o Luciano Ayan. Então veja só, e agora eles vêm com essa. E aí, meus amigos, pra gente começar o nosso dossiê, que eu realmente quero falar, correr aí, o assunto era rápido. Tava nas últimas horas, lá pelo Twitter, e a dona Regina traz aí uma matéria da Veja, que é do Matheus Leitão, né? O filho da Miriam Leitão. A matéria diz, né? Deixem o ministro Alexandre de Moraes trabalhar. E aí a dona Regina diz, né? Olhem só, o filho da Miriam Leitão quer que o povo brasileiro deixe o ministro do STF, né, atuar como bem entender no inquérito ilegal e inconstitucional, em que o próprio ministro funciona como investigador, promotor e juiz. É esse tipo de jornalista que diz defender a democracia. E olhem só, né? Tem a matéria aqui completa da Veja e a gente vai começar a falar dela aqui agora. Que, meus amiguinhos, isso daqui pode dar muito pano pra manga. Tem a matéria, né? Deixa o ministro Alexandre de Moraes trabalhar. Magistrado tem combatido com eficácia as fake news que influenciam milhares de pessoas. Inquérito ainda mais necessário à medida em que 2022 se aproxima. Que 2022 se aproxima? O que é que ele quer falar com isso? Vamos ver, né? Aí vem, ó, tem uma pressão constante sobre Alexandre de Moraes com relação às questões do inquérito. Aí ele diz, ó, o magistrado tem avançado contra uma das principais doenças do nosso tempo, a desinformação em massa. Responsável por manchar reputações, criar narrativas políticas mentirosas e até definir eleições presidenciais em democracias consolidadas, o que dirá nas jovens como a brasileira. Olha só, ele tá colocando Alexandre de Moraes como herói, sabe, um paladino da justiça que tá lutando contra a desinformação, contra, sabe, pessoas que estão manchando reputações e por aí vai, e além dele pintar o Moraes como herói, se Moraes está agindo de forma heróica, significa que o que está sendo investigado, o que ele está combatendo, está agindo de forma desleal. Ou seja, meio que está assim diretamente falando que esse pessoal que está no inquérito são pessoas que mancham reputações, são pessoas que praticam desinformação e que criam narrativas políticas. E para mim, só nesse início da matéria, o pior ainda é quando ele vem e fala assim, ó, que a criação dessas narrativas pode definir eleições presidenciais.
E, assim, se pode em país consolidado, imagina no Brasil. E olhem só, o que é que está acontecendo no TSE nesse momento? Julgamento de ações que podem levar à cassação da chapa Bolsonaro e Mourão, porque tem grupos de Facebook, de WhatsApp, por aí vai, que criaram lá narrativas e tal, e ajudaram o Bolsonaro, e por causa disso, Bolsonaro foi eleito. Essa aí é a narrativa do pessoal que entrou com a ação, e os juízes vão julgar, né, se é verdade ou não. E aí você vê com isso o Facebook fazendo algumas coisas, matérias no Fantástico, e agora o reforço da Veja. O pessoal também não falou assim... Pessoal, não. A Janaína Pascoal, ela não veio com a história, mostrei pra vocês o vídeo, que ela falava, ó, eles estão tentando criar fatos e narrativa pra poder caçar a chapa? Será que essa matéria aqui também não se encaixa bem nesse quesito? Mas vamos continuar, que tem muito mais coisa. Aí a matéria depois tem esses 2 parágrafos falando do Facebook, que não queria ceder para as exigências do Moraes, da questão de remover os perfis globalmente, e ele fala, ó, a plataforma, no caso o Face, tinha uma preocupação legítima em não querer fazer isso, né, de combater um precedente delicado, a de um ministro brasileiro determinando algo para ser cumprido em outros países. Então vejam só, ele reconhece que a decisão de Moraes é complicada, ele tá, tipo assim, Moraes tomou uma decisão que impacta em outros países. Só que, olha o que ele diz depois, mesmo assim, é preciso manter o foco no problema maior, o mal das fake news. Ou seja, na cabeça dele, a gente está lidando com um problema tão grande que não tem problema um ministro interferir em outros países. Não tem problema, porque isso aqui é justo, sabe? É digno, é justificável. E ainda diz, ó, recentemente escrevi aqui na coluna que o Facebook havia saído na frente do Twitter, escolhi as contas e por aí vai. Olha só. Aí ele continua. O inquérito das fake news já cometeu erros ao censurar órgãos de imprensa como a Cruzoé e o Antagonista. Aí ele faz aquela meia-culpa, né? Quando é para defender a grande mídia, aí foi um erro. A grande mídia foi um erro. Mas quando é os apoiadores de Bolsonaro, tá tudo beleza. Mas ele se transformou, mesmo com esses erros, em um dos mais importantes em andamento na corte. Ele não combate somente as notícias falsas, mas o extremismo crescente no país. E aí, olha só, essa palavra é aquela palavra assim que gera uma reação na sua cabeça. Extremismo crescente no país. O que é isso? Me defina. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente a favor da vida. Eu acho que todo mundo tem o direito de viver. Eu sou extremo nisso, eu não abro mão dessa minha opinião. Tem um problema isso? Ser extremo nisso? Eu sou extremamente favorável que os filhos respeitem os pais. Tem algum problema? Mas olha como ele coloca, né? O crescimento do extremismo. Cara, o que é que isso quer falar? É aquela matéria que começa a utilizar de palavras com cunho emocional para lhe comover quem tá lendo. E vai, né? E tenta responsabilizar aqueles que, encorajados pela impunidade de crimes cometidos nas redes, fizeram ameaças contra a STF, por aí vai. Aí ele continua. É preciso todo cuidado na garantia da liberdade de expressão, mas manifestar opinião é diferente de alimentar um ambiente, sabe, aí de ódio, por aí vai, montar uma máquina para reproduzir mentiras e atacar pessoas. Não tem o mesmo arsenal para se defender. Olhem só. Eles estão querendo falar que blogueiros e por aí vai, como eles chamam, né, jornalistas independentes, amadores e por aí vai, não tem, sabe, o mesmo alcance, a mesma questão de equipamentos, quer dizer, não, tipo assim, eles estão no nível avançado do que, sei lá, a grande mídia, por exemplo. A grande mídia não consegue lidar com isso, porque sabe como é esse pessoal do YouTube? Meu Deus do céu, esse pessoal tem tudo na mão. É uma máquina que não é todas as pessoas que têm. Vejam só o que eles estão querendo falar. Pessoas comuns que estão lá no Twitter da vida, no Facebook, por aí vai, no YouTube. Não, essas pessoas aí, meu Deus. Pô, isso é injusto. Olhem para nós só temos uma revista de circulação nacional, nós só temos jornais, sabe? Que passam na TV aberta, rádios e por aí vai, mas, pô, os caras estão muito na frente da gente. Aí continua, né? Ou mesmo para propagar ideias que aumentam ele fala a questão da pandemia. E depois ele vem, ó.
não há risco de se ferir a liberdade de expressão. Não tem, gente. Isso aí que você está falando, não tem. E ainda mesmo que houvesse, ó, ele primeiro fala que não tem mesmo, para fazer você acreditar, e diz, ó, e se houvesse, relaxe. Relaxe, porque tem entidades que vão garantir que isso não ocorra. A OAB, do Felipe Santos Cruz, e o próprio STF. Então relaxa, relaxa. E aí, ó, as divergências internas na corte, interlocutores de ministros afirmam que, quando as investigações perderem o sigilo, tudo ficará esclarecido para a sociedade. Ou seja, relaxe, acredite que tudo que está acontecendo tem justificativa, porque um dia eu estou lhe prometendo, sem lhe fornecer nada, só minha opinião, que no dia que a gente tiver aí uma quebra de sigilo, você vai saber que tudo valeu a pena. Olha a matéria. Aí continua. A verdade é que o STF e o próprio Alexandre de Moraes têm acertado muito mais que errado neste e em outros casos. A corte tornou-se um bastião de defesa da democracia. Não há risco de o relator do inquérito, criar problemas aí para o réu. O magistrado tenha combatido com eficiência o mal deste século, que tem influenciado na vida de milhões de pessoas. A investigação é ainda mais necessário à medida em que 2022 se aproxima, sem que a polarização diminua, ou seja, sem que a direita, perca espaço. E essa matéria sai no mesmo período que a gente está vendo várias pesquisas de voto mostrando que Bolsonaro está liderando de forma disparada. Que Bolsonaro não vai para as ruas e as pessoas vão vê-lo, carregam no colo, agradecem. Essa matéria sai nesse mesmo período, e está falando de 2022. A polarização nada mais é do que existir o bolsonarismo. E quando não tinha o bolsonarismo, só tinha todo mundo aí do mesmo grupinho, tava tudo legal. Aí vem, ó, o risco de nada fazer é ver o país engatar de vez a marcha ré. Ou seja, ele tá falando que o que? Bolsonaro se reeleger é marcha ré de vez? A chance aberta pelo inquérito é conhecer melhor os mecanismos digitais montados pelo bolsonarismo nas eleições de 2018. Resumindo, o inquérito é só para ir atrás dos bolsonaristas. Tá claro, é só isso que eles querem saber. É só isso. Essa mesma engrenagem tem sido acionada para simular movimentos de opinião pública em favor dos grupos mais extremos do atual governo. O que são esses grupos mais extremos? Mais uma vez, palavra para gerar emoção. O país não pode cometer o erro de estar despreparado para neutralizar manipulações. A democracia precisa ser protegida. Gente, ó, neutralizar. O que é que ele quer falar com isso? Assim, o Brasil tem que ter algum método de calar as pessoas? O que é que ele tá querendo falar com isso daqui, cara? Aí, beleza, né? Aí a matéria chega ao fim, você tá vendo, olha o peso dessa matéria. E aí temos aqui o Matheus Leitão. Blog de notícias exclusivas e opinião nas áreas de política, direitos humanos e meio ambiente. Jornalista desde 2000, Matheus Leitão é vencedor do prêmio ESSO e Vladimir Herzog. Aí, né? Cara, pra mim, quem tem que falar muito de si mesmo, falar que ganhou prêmio, isso, aquilo, outro, é porque depende de títulos, Não tem muita coisa, talvez, a oferecer. Só que é engraçado, meus amigos, é quando a gente vai voltando no tempo. Logo quando o Moro se demitiu, a gente começou a ficar sabendo de várias coisas. Isso daqui eu fiz lá, foi no dia 27 de abril. Felipe Rizabo nos informa que Moro contratou a nora de Miriam Leitão, a Gisele Siqueira, para ser sua assessora. Marido de Miriam Leitão, Sérgio Abranches, é o principal sociólogo do PSDB. O filho de Miriam Leitão, Vladimir Neto, também escreveu a biografia de Moro, assim como Joyce. Então vejam só, olha que família engraçada nessa família dos Leitão. Temos aqui a nora dela, a Miriam Leitão, trabalhando para Sérgio Moro como assessora. E aí, o engraçado foi que isso daí foi no início do governo, mas ela não ficou até o fim da cidade de Moro. Porque aqui, como vocês podem ver, matéria do Poder 360, assessor especial de Moro pede demissão. Em meio ao vazamento de mensagens, o Ministério da Justiça não confirmou informação. A jornalista Gisele Siqueira pediu nessa terça-feira, dia 9 de julho de 2019, demissão do cargo de assessor especial da comunicação do Ministério da Justiça,
do Ministério da Justiça passa a ser chefiada pelo Moro. A decisão foi tomada em meio a uma série de reportagens divulgadas pelo site Intercept que mostram trocas de mensagens secretas entre o ex-juiz federal Sérgio Moro e integrante do Ministério Público Federal. A baixa deve ser publicada na edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira. Vejam só, né? Ela só estava com o Moro, ela sai bem na época da Vaza Jato. E aí, meus amiguinhos, olha só, né? A gente tanto fala da Vaza Jato, tanto falou no passado. A Vaza Jato hoje, ninguém mais comenta dela. Ninguém comenta. Vocês estão ouvindo o Glenn falar da Vaza Jato? Vocês estão vendo alguém do PSOL, do PT, de alguém desse pessoal pedindo que a Vaza Jato, sabe, prossiga, tem encaminhamentos e por aí vai? Em que pé que deu isso daí? A única coisa que a gente sabe é que a PF, ela tinha apurado aí, tinha coletado algumas coisas dos hackers e por aí vai, e o processo foi para o Supremo. E está na mão de quem? Na mão de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. E ninguém mais fala disso, sabe? Esqueceram. Parece que está escondido numa gaveta. Aí você vê, né? O Alexandre de Moraes está fazendo esses inquéritos. Tudo que aconteceu, realmente assim, dos inquéritos, foram após a saída de Sérgio Moro. Todas as buscas e apreensões foram depois da saída de Sérgio Moro. Todos esses requerimentos, por Facebook, Twitter, por aí vai, foram após a saída de Sérgio Moro. E o que foi um dos motivos da saída de Sérgio Moro do governo foi que Bolsonaro vinha questionando ele algumas coisas, por exemplo, falou, pô, Moro, esse inquérito aí do STF tá meio complicado. E o Bolsonaro, inclusive, manda a matéria do próprio antagonista, que é a mídia oficial aí dos lavajatistas, falando ao STF, falando que o STF está fazendo um inquérito inconstitucional, que estava indo atrás de 10 a 12 deputados, que se confirmou como 10 deputados e um senador, e vários jornalistas e pessoas comuns. Vejam só, Bolsonaro já estava preocupado com isso há muito tempo. E aí Moro junta isso daí, com falta da nomeação da PF, falando que Bolsonaro queria um nome que ele não queria. Moro falou que ele queria porque queria indicar o Disney Rossetti, que está agora no TSE. O TSE, o Disney Rossetti está chefiando a parte das eleições. Olha só, vai juntando o que a Jana Pascoal falou, de juntar provas para caçar a chapa de Bolsonaro. O Disney Rossetti está no TSE. Moro queria indicar o Disney Rossetti. E Bolsonaro, pô, não estava afim do nome. O Disney Rossetti é conhecido como ser o cara de Alexandre de Moraes. Ele ser próximo de Alexandre de Moraes. Matérias aí falam que em 2016 até teve esse encontro, que dizem que ele soltou informações para Alexandre de Moraes e por aí vai, de desdobramento da Lava Jato. E aí dizem que sim, dizem que não e por aí vai, o Disney Rossetti. E outra coisa que fica interessante é o quê? Que no depoimento do Maurício Valeixo, ele fala que quando ele conversou com o Moro no passado, a ideia de Moro, sabe, de indicar um sucessor para o Valeixo na PF, o nome que ele tinha, na verdade, era o Fabiano Bordignon. Acho que assim se pronuncia. Ele era do DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional. E aí Moro troca depois o nome por Disney Rossetti. Em meio a Vaza Jato e por aí vai. Tudo que vem acontecendo. Aí a gente vê, né, que quando o Moro saiu uma matéria no Terra que diz que Moro falou com Maia e ministro do STF antes de se demitir. O que Moro teria conversado? Diz aí que Moro se falou com a Alcolumbre, que falou com Maia, falou com o ministro do STF, por aí vai. Dizem até que parece que jantou aí com talvez a Joyce em noites anteriores e por aí vai. E tudo isso começa a ocorrer depois da saída de Moro. Isso não é muito estranho? Isso não é muito estranho? Tudo isso, sabe, em efeito assim, cadenciado logo após a saída de Moro. E aí você vê, depois que a Gisele, a nora da Miriam Leitão, ela se demite, a gente percebe que Moro precisa ter uma nova assessora. E olha só a matéria da própria Veja. Saiba quem é a nova assessora de comunicação de Moro na Justiça. Auxiliar direta de Moro até aqui, Gisele Siqueira vai se dedicar a novo projeto pessoal. Saída foi acertada com o ministro em maio, dizendo que não tem nada a ver com a Vaza Jato. Aí, ó, Sérgio Moro bateu o martelo nesta quarta-feira sobre quem será sua nova assessora. Com larga experiência no mercado de Brasília, a jornalista Cristiane Salles, ex-TV Globo e Bandeirantes, que atuava como assessora de Álvaro Dias no Senado, vai assumir o cargo no dia 2 de agosto. E, meus amigos, peraí. Uma assessora largar assim um senador, que é um cara que vai ficar aí por anos,
nada ia ficar até 2022 para arriscar ir para um ministro, que às vezes pode sair, a presidência pode não ganhar e por aí vai. Pô, o senador são 8 anos, tem uma tendência até se manter no poder, vai largar tudo, ainda mais o Álvaro Dias ia abrir mão. Só que você começa a lembrar, pô, Álvaro Dias, Podemos. Eu acho que o Álvaro Dias também é do Paraná, né? Dizem que ele tem uma relação com a família Moro. E recentemente, na verdade dia 7, Sérgio Moro vem para falar, ó, é muito importante para o combate à corrupção no país a atuação efetiva de parlamentares em defesa da Lava Jato, na linha do manifesto do grupo Muda Senado. Na verdade isso aqui foi dia 6, porque eu tô 13 horas à frente. Sérgio Moro está elogiando o grupo Muda Senado. Tudo que está acontecendo nessas perseguições aí, eles estão falando que é uma perseguição, né, do Aras contra os lavajatistas, e um dos membros do Muda Senado, quem é? É o próprio Álvaro Dias. Aí que cedeu uma assessora para Sérgio Moro, né? Cedeu. Tome aqui, ó, minha assessora de comunicação para lhe ajudar. E aí agora Sérgio, ele tá aí, né, lutando pela Lava Jato, por Deltan, por Sérgio Moro e por aí vai. E aí a gente vê também, ó, lá em abril, o Felipe Rizabo diz, ó, em fevereiro ainda desse ano, vejam só que curioso, o discurso já estava pronto. Álvaro Dias disse que Moro seria o candidato natural do seu partido Podemos à presidência, porque Moro é injustiçado por Bolsonaro. Parece premeditado para vocês? E esse ano também teve um jantar entre Moro e Álvaro Dias que foi noticiado também pela Veja, falou que deu uns reboliços, fez aí Moro repensar sobre algumas coisas, e a matéria diz, ó, da época, Álvaro Dias quer Moro candidato a presidente em 2022. Aí nós vemos, né, rapaz, Álvaro Dias é conhecido em 2018, ó, por aprovar projeto, o Senado aprova projeto de Álvaro Dias sobre a paz, sugerido por Rosângela Moro, esposa do juiz. Tem isso daí, tem outras coisas também, que foi só uma das matérias, e a gente vê uma matéria da própria UOL, ó, defensor da Lava Jato, ele é um defensor da Lava Jato, Álvaro Dias é poupado em investigações da operação. Defensor da Lava Jato, o senador Álvaro Dias, já foi citado como beneficiário de propinas pagas em 2 episódios investigados pela operação. Apesar disso, o parlamentar nunca foi oficialmente investigado pela Força Tarefa. Olha só que interessante, né? A gente vai juntando as coisas, essa matéria da Globo, a gente vê o TSE, como pode ser usado no TSE, a gente lembra que no TSE tá lá o Alexandre de Moraes, o Barroso, o Fachin, o que a Janaína Pascoal disse, que é do filho da Mira Leitão, que a nora dela já trabalhou para Moro e que depois mudou, que veio assessora do Álvaro Dias, que já ajudou a Rosângela em alguns momentos, e agora tá no Muda Senado, lutando a favor da Lava Jato, o nome dele nunca foi investigado, e uma pessoa até que falou do Álvaro Dias foi o Rodrigo Tacla Duran, o que começou aí, que botou pilha no que tá acontecendo, que foi quando o Aras resolve reviver a delação do Duran. E o Duran fala que ele cita o Álvaro Dias em determinado momento nos seus depoimentos. E vejam só, o Moro diz, essa questão do Duran é coisa passada, estão me perseguindo, isso, aquilo, outro. E aí, meus amigos, o que achar de tudo isso que está acontecendo? Tem método? Será? É aleatório? É só coincidência? E aí, pra gente continuando aqui na nossa pauta, para falar do assunto do vídeo, o Emerson Grigoletti, lá da maior ação do mundo, diz, né, a questão que envolve até o Olavo de Carvalho. Se a meta do TSE e do STF são eleições limpas, vamos encaminhar nessa semana representação ao MPF e PGR para apuração das atividades do Sleep Giants e todas as demais filiais estaduais. Muita coisa a se apurar. Aliás, não só ao MPF e PGR, mas a todos os órgãos competentes do Ministério Público do país. Então parece aí que temos o cidadão comum agindo para tentar ver, né? Porque tá difícil essa questão. O pessoal só tá indo atrás do pessoal de direita e nada vai acontecendo. E o Misael Isidoro, outro aí jurista, cidadão comum, vem para nos falar que a denúncia contra o garoto espertinho foi devidamente aceita pelo MP do Rio de Janeiro. Será que ele também vai processar os promotores do Rio também? E olha só, que a gente vai voltar ainda para essa questão Olavo, a gente tá falando aqui bastante de liberdade de expressão. Olha só isso daqui. A gente vai falar do Mendonça, vai falar da Michelle Bolsonaro e vai voltar. E olhem só como as coisas são.
Marcelo Freixo vai pedir afastamento de André Mendonça do ministério. Na visão de Freixo, é fundamental saber os nomes que estão no dossiê e que tipo de investigação ilegal foi feita. O Freixo já está falando que foi legal, né? O ministro tem que prestar esclarecimento. Estamos avaliando o melhor caminho para pedir o afastamento. O deputado pretende encaminhar a questão ao STF, mas vai ainda falar com outros parlamentares para decidir. Então vejam só, não passa nada em branco que esse pessoal já quer judicializar e mandar para o STF. Mas o intrigante, meus amigos, é que assim, o que existe de errado em um órgão de inteligência do governo que tem que fazer mapeações de coisa, ter feito assim relatórios sobre pessoas que eles julgam assim que tem alguma suspeição. Estranho, né? Aí você vê que a oposição quer investigação contra o Mendonça. Aí você vai ler a matéria. Integrantes da oposição no Congresso vão protocolar um requerimento na Comissão Mista de Inteligência do Senado, onde pedem a abertura de uma investigação de conduta contra o Mendonça. Olha como é a oposição, não tem tempo de nada, né? E ele disse que na sexta-feira o Mendonça ele tinha prestado esclarecimentos e por aí vai, e alguns senadores afirmam que ele admitiu a existência do dossiê, mas, contudo, Mendonça alegou que esses relatórios são parte das atividades diárias do setor de inteligência da pasta. Além disso, eles também eram elaborados em gestões anteriores, como na época do governo petista. Na verdade, o cara aí que foi afastado tá desde a era Lula. O cara trabalhou para Lula, trabalhou para Dilma, trabalhou para Temer e estava trabalhando para Bolsonaro. Mas o problema é só quando é do nosso lado. E olhem só, as respostas do senhor ministro não foram satisfatórias. Estou mais do que convencido de que o governo atuou indevidamente com prática de espionagem política em relação a opositores. Disse quem? Randolph Rodrigues. Também não perde tempo, né? Aliás, Randolph afirmou que, além de pedir investigação contra Mendonça, irá protocolar um requerimento para que o ministro preste novos esclarecimentos de forma pública no Senado. Você acha que isso é para quê? É para tentar desmoralizar o Mendonça, é para tentar criar matéria na mídia, para desestabilizar o governo. Olha só. Aí você vê, PSOL colhe assinaturas para a CPI da Michelle. Aí agora estão falando que o Queiroz tinha mandado o cheque para Michelle por aí vai, eles agora já querem abrir uma CPI. Olhem só. Aí você vê, Alessandro Vieira, que é do Cidadania, que é o antigo PPS, partido membro do Foro de São Paulo. Cheques a mais para Michelle exigem devida investigação. Aí lá vem agora também o senador. Não, tem que investigar, tem que investigar, tem que investigar. Aí vem o Marcelo Caleiro. Marcelo Caleiro pede CPI sobre cheques a Michelle. Caleiro, que é do grupo aí Livres, que é um grupo aí suprapartidário, é pessoas de vários partidos e por aí vai. Tem gente do Novo, que é do Livres. Tem gente aí... Tem muita gente do Novo, tem o Daniel José, tem o Thiago Mitraldi, eles são membros do Livres. Tem um pessoal da MBL que é ligado ao Livres também. Tem gente também assim mais da oposição mesmo, da canhotagem, que tá ligado ao Livres. E você vê, querem a CPI. Olha como são as coisas. Qualquer coisinha que aparece, a oposição vai lá, não, tem que fazer alguma coisa. Aí, olha isso daqui também, Correios. Funcionários dos Correios tentam censurar secretário do governo Bolsonaro. Aí você vai ler a matéria. Fizeram a interpelação para que eu não pudesse mais falar dos Correios, disse Salim Matar. Assim, ele explicou que o caso não envolve apenas deixar de expressar a sua defesa em prol da privatização da empresa. Ele enfatizou, entretanto, que não seguirá a recomendação da ADCAP. É constitucional o meu direito de opinar e de me expressar. Gente, os Correios não querem que um dos ministros, sabe? Ele é secretário. Não quer que o secretário de governo faça críticas ao estatal. Não, você não pode criticar o trabalho dos Correios, você não pode falar que a empresa não está tão boa como eles querem falar que estão. Aí você vê o pessoal abrindo coisa contra o Mendonça, contra a Michelle Bolsonaro, querendo abrir CPI. Aí vem o Caleiro também. E aí que a gente volta para toda essa questão. Junta aí o que a gente falou da Veja, aquela matéria inicial do Olavo. Aí você vê o que os cidadãos comuns da direita fizeram, 2 advogados, você vê tudo que os parlamentares da oposição estão fazendo, e aí, olha só o Oliver, do Oliver Talk, que diz, perguntar não ofende. Se fosse um intelectual, sabe, da oposição, que sofresse tudo o que aconteceu com o Olavo, com relação do caso PayPal, o que os deputados federais da esquerda teriam feito? Sim, eu sei que antes de responder, você sentiu raiva. Meus amigos, olha tudo o que acontece e o que a esquerda faz para proteger aos seus e para tentar jogar lama no governo.
Não dá uma certa assim, satisfação quando a coisa vem do nosso lado? É isso que é uma das coisas assim que eu realmente assim, pô, fico meio chateado às vezes com o nosso deputado. Eu falo, cara, por que vocês também não pegam um bonde e vão pra cima, enchem o saco? Gente, quer ver uma coisa? Enquipetar as coisas da Joyce. Que saiu na CNN, que saiu na grande mídia, matéria na Record e por aí vai. Enquipetar isso. O assunto acabou? Vai ficar por aí mesmo? Não vai dar em nada? Esse assunto aí tava de bandeja. Não deu em nada. Nada. Joyce assumiu a segunda Câmara. Assumiu a segunda. Vocês conseguem ver um cenário em que a mesma coisa acontece, por exemplo, com Eduardo Bolsonaro. E o que é que vocês acham que Marcelo Freixo ia fazer? O assunto ia desaparecer? Randolfo Rodrigues ia deixar o assunto desaparecer? O Cidadania, Alessandro Vieira, esse pessoal todo. Então, isso é uma das coisas que a gente realmente tem que começar a cobrar nossos deputados. E aí, meus amigos, cadê? Cadê, gente? Na hora de fazer vídeo, colocar umas marcas d'água, por aí vai se promover, tentar angariar votos, beleza. Mas na hora a gente fazer, cadê, sabe? Mas e assim, resultado real? Vai pra que lado? Então deixa de reflexão, né? Pra analisar tudo que vem acontecendo. Olha tudo que a esquerda vem fazendo, olha tudo que a direita vem fazendo. Eu acho que a direita tem muito a aprender com a esquerda nesse aspecto. E aí, continuando, olha só as coisas, né? Aí vem Rodrigo Maia. A gente vai falar agora do secretário do Dória. Isso daqui é pra deixar, sabe assim, a gente chateado. Deixa chateado mesmo como as coisas funcionam no Brasil. Vem o Rodrigo Maia, matéria que renova a mídia, ó, prisão do secretário de Dória foi arbitrária. Maia lhe deu entrevista para o Marco Antônio Villa e ele fez uma declaração. Ó. Fiquei surpreendido, claro. Não tinha nenhuma informação. Acho que a decisão é muito bruta, muito dura. Prender uma pessoa por causa de um fato de 6 ou 7 anos atrás me parece uma decisão, vamos dizer, um pouco arbitrária. Vejam só, gente. Não, se ele fez alguma coisa errada, porque você tem 6 anos atrás, esquece, não tem por que prender. Lembrem que Maia tinha até fotinha com o Baldi. Teve até fotinha, Maia, Dória, todo mundo junto e misturado. Aí você vê que é o desenrolar do dia, né? O pessoal falou que Gilmar Mendes iria analisar um pedido de soltura do Dória. Isso foi no início do dia. E falou que não tinha necessidade de sorteio e por aí vai, blá blá blá. Aí, meus amigos, você vê que tem a matéria, né? Poucas horas depois, Gilmar Mendes suspende prisão temporária e manda soltar o Baldi. Tudo no único dia. Aí vem Maia, reclama, aí depois a defesa vai lá, pede pro Gilmar Mendes e pediu depois que o Tribunal Regional Federal, o TRF2, negou a soltar o secretário que também alegou violação ao foro privilegiado. Olha como são as coisas. O TRF negou, mas Gilmar soltou. É difícil, né? É difícil. E aí o Grigoletti mais uma vez diz, né? Enquanto isso, nem a liminar do HC impetrado por investigado no famigerado inquérito das fake news foi apreciada. Como dizem, né? Tem método. Assim, eles botaram habeas corpus na questão do inquérito do STF e até hoje não foi nem apreciado. Não foi nem apreciado, enquanto esse cara já tá solto. E é um habeas corpus também. E aí? 2 pesos, 2 medidas. Agora você tem o Maia botando pressão, o Manini botando pressão. E o pessoal da direita tá botando pressão para as coisas também do inquérito do STF. Aí a gente vê só, STF ainda. Se lembra lá que eles tinham restringido a questão das operações policiais. E agora o STF aí tá com a ideia que ele pode impor novas mudanças na segurança do Rio. E olha só as mudanças. Vai vetar o uso de helicópteros em operações policiais como plataforma, né, para o pessoal lá mirar e por aí vai, e bang bang, não pode mais. Implantar sistema de gravação de áudio e vídeo em viaturas das fardas policiais, isso é até interessante. E fixar um plano para redução aí, né, da força policial, que a polícia aí tá agindo de forma muito dura. Olha só as preocupações do STF. Isso daí vem de uma ação do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Olha que interessante. Não sei se vai se tentar uma recandidatura, mas tem um vereador em São Paulo chamado Caio Miranda. Quem fez campanha para ele em 2016, não foi? Foi a campanha sim, 2016. Quem ajudou ele na campanha foi o senhor Caio Coppola. Caio Coppola fez propaganda política para o Caio Miranda.
Depois que venceu, Caio Coppola, inclusive, foi assessor dele por uns 4 a 5 meses. Assessor de um vereador do Partido Socialista Brasileiro, esse mesmo partido. E o Caio Miranda, que é o vereador de São Paulo, foi o vereador responsável aí um dos responsáveis pela aprovação da Agenda 2030. Espero que vocês saibam que é a Agenda 2030. Vejam só, né? Isso daí é só para mostrar mais uma vez porque eu sempre estou criticando esse pessoal da grande mídia, mas ao mesmo tempo, em formato de aliado, eles são bons. São bons aliados, mas não vamos abraçar e falar assim, venha meu filhinho, venha tomar um chá aqui em nossa casa. Aí você vê ainda no STF, olha só como são as coisas. Celso de Mello recusa relatar ação contra a reeleição de Alcolumbre. Eu não quero relatar isso daí, negócio de Alcolumbre e por aí vai. Pra quem não lembra, o PTB entrou aí com pedido pra falar, não, cara, não pode liberar que Alcolumbre e Maia possam se lançar novamente para uma nova candidatura. Não pode, cara. Isso daí vai contra a Constituição. É o que o PTB afirma, é o que realmente aparece. Aí, depois que o Celso de Mello desiste, olha com quem vai cair a ação. Gilmar Mendes. O que é que vocês acham que vai acontecer, pessoal? Tem método. Tem método. É difícil, né? Brasil tem horas que é um pouco desanimador. E aí, falando de eleições que eu falei que ia ser bem rapidinho, olha essa matéria. Arthur Moledo Duval. Vamos fazer propaganda pro Arthur. O pobre vai ter um apartamento que fará sombra na piscina do rico. Gente, quem que falava isso? Não parece um discurso assim de Lula? Não parece? Rapaz, e esse pessoal do MBL que quer falar do bolsopetismo e por aí vai? MBL petismo, dá pra falar assim? Rapaz, é difícil, né? É difícil. Pré-candidato a prefeito pelo Patriota, deputado Arthur Duval quer liberar a construção de prédios em áreas como Jardins e Pacaembu e acabar com o rodízio. Vejam só, né? O pobre vai ter apartamento que fará sombra na piscina do rico. Eu acho que todo mundo é a favor disso, mas entre ser a favor e isso ser possível, tá parecendo aquelas promessas de campanha que todo mundo sabe que não vai acontecer, né? Meus amigos, pelo amor de Deus, né? Ninguém vai votar no MBL, né? Depois de tudo que aconteceu. E aí, outra notícia assim de São Paulo, que é aí que eu sempre falo da questão da piscina, que o PTB não vamos nos jogar de cabeça. Vejam só. Fala tanto que são apoiadores de Bolsonaro ferrenho, são agora os conservadores, o leão conservador, o Roberto Jefferson disse, e agora realmente parece que bateram o martelo e fecharam a chapa para a Prefeitura de São Paulo, mesmo tendo lá o nome do Major Costa e Silva, que aí sim está mais ligado ao bolsonarismo. Mas não, preferiram lançar um candidato ligado com o pessoal da Nova Esquerda, ligado ao Renova BR, ligados ao pessoal do Todos pela Educação, do Somos Educação, que pretende centralizar a educação no Brasil, ligados à Fundação Lema, que é o Marcos da Costa. Olha aí a candidatura. Vai lançar aí o candidato do Campos Machado. Ô Roberto, a gente tava acreditando tanto em você, né? Ainda como aliado tá muito bom, mas são nessas pequenas coisas que a coisa vai ficando assim, que é meio complicada, né? Aí agora como é que a gente defende aí agora o Roberto Jefferson numa situação dessa? Aí ó, a decisão foi anunciada pelo presidente estadual do PTB, o deputado Campos Machado, com apoio do presidente da sigla, Roberto Jefferson. Isso daí que o Roberto Jefferson tá apoiando. E aí agora? É o que eu digo. Para ter como partido aliado, para ajudar a gente, entrar com algumas ações com o STF, servir de base para os nossos deputados, beleza. Agora, será que Bolsonaro se candidatar pelo PTB? Aí fica meio complicado, né? E eu até tô vendo, gente, esse fim de semana teve evento aí do Aliança pelo Brasil, tava a Carla Zambelli, tava Eduardo Bolsonaro, tava a Karina Cufa, tava um monte de gente. Eu achei que o pessoal não desistiu do partido, não. Vamos botar fé aí que realmente, quem sabe, realmente ter um partido, sabe, realmente de direita, o partido realmente do Bolsonaro. Isso daí é o sonho de consumo. Eu tenho fé em Deus que a gente vai ter isso daí para 2022. E aí, para falar rápido sobre a questão da Lava Jato, só uma atualização bem rápida mesmo, Aras não deixou barato e vai recorrer da decisão de Fachin, que proibiu aí, né, o compartilhamento de dados. A Procuradoria-Geral da República pediu ao ministro Luiz Fachin que reconsidere sua decisão de compartilhar os dados e por aí vai. Segundo o novo pedido, a questão envolve os poderes do Supremo de decidir que casos devem ficar no tribunal e quais devem ser enviados para as instâncias locais. Por isso, é um caso para o plenário decidir e não para uma decisão monocrática. E meus amigos, isso daqui vai dar pano para manga, porque o próprio STF é dividido. Existem os lavajatistas, como o Fachin, o Barroso,
Mas tem um pessoal aí que, meu Deus, tá... Cara, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, esses aí, com certeza, querem que a Lava Jato seja escrutinada, querem ver se Sérgio Moro, se Dallagnol fizeram alguma coisinha errada no passado. E aí, a Cruzoé solta a matéria. Olha que matéria comovente, foto preto e branco. Dallagnol será punido por suas virtudes. Por Carlos Fernando dos Santos Lima, né? O ex-procurador. Nossa. Dallagnol será punido por suas virtudes. Não é porque a gente começou a descobrir que tinha várias coisas esquisitas sobre ele, sobre o Moro, principalmente o que a Vaza Jato acabou revelando, né? Vai vendo, vai vendo. E aí, meus amigos, falar aqui do Salles. Eu vejo aqui, o pessoal às vezes não fala muito dele, mas o coitado realmente vem trabalhando muito e a mídia vem pegando no pé dele. E aí o Salles, ele fala assim algumas coisas que me fizeram refletir, ó. Fez uma matéria aqui no Estadão. Em artigo no Estadão comento as ações estruturantes que há décadas são aguardadas na Amazônia e cuja omissão deixou a região mais rica em recursos minerais ter brasileiros vivendo com os piores índices de desenvolvimento do país. Ele começa a falar, gente, de tudo que a Amazônia tem e o que a Amazônia é. Tudo que ela poderia ser e ela não é. E começa falando tudo o que o governo tem feito. Mostrando assim que em 9 anos anteriores... Em um ano, o governo fez mais do que 9 anos passados. Em diversas coisas. A gente mal escuta falar, ninguém tá nem aí. A única coisa que fala na Amazônia é da floresta. Mas parece que as pessoas esquecem que existe pessoas, cidades, escolas, educação, saneamento básico, diversas coisas. E o ministro Ricardo tá falando. E você vê, né? Parece que ser o único cara realmente preocupado com mais coisas além de preservar a floresta. Ele quer preservar o estado como um todo. Vai atrás do garimpo. Gente, quando foi que a gente ouviu falar de garimpo? Nunca ninguém falava do garimpo. Aí só quem tá realmente agora batendo o pé no garimpo é o Ricardo Salles. Matéria da própria PAN, ó. Mineração ilegal na Amazônia não nasceu no governo Bolsonaro. Agora quem tá combatendo isso é o governo Bolsonaro. Vejam só, né? E é o que ele disse nessa matéria. Sobre a necessidade de indicadores positivos no meio ambiente que possam trazer investidores para o Brasil... O ministro Salles diz que o maior problema do meio ambiente do Brasil é a falta de saneamento básico. E no governo Bolsonaro isso foi assinado. Estamos fazendo um ano o que não fizemos em 9. Ele fala de novo isso daí, né? O novo marco do saneamento foi aprovado no Congresso e abre o setor para iniciativa privada. Isso daí, né, se o pessoal não quiser derrubar o veto. Vamos ver a movimentação do Senado. Salles também defendeu que o Brasil é exemplo de sustentabilidade e que o mundo precisa seguir o Brasil em muitas coisas. No que pudermos melhorar, vamos melhorar. A matéria ficou meio estranha porque tem o Brasil das vezes, né? Precisa seguir o Brasil em muitas coisas e no que pudermos melhorar, vamos melhorar. Então vejam só, né? Tudo aí acontecendo. Os índices de preservações, meus amigos, do Brasil são assustadores. De bom, não é de ruim. A quantidade de vegetação natural preservada no Brasil é invejável, invejável. E aí você vê, que a gente volta a falar, ó. Eu falei do Guzo uns 2 dias atrás, mostrando que ele estava criticando ferrenhamente o Aras, ferrenhamente, mas... E defendendo a Lava Jato. Só que agora ele está aqui, ó, defendendo as questões ambientais, defendendo o agronegócio brasileiro. É aquela coisa, é um aliado em potencial. Ele não é um bolsonarista, como nós, mas é um bom aliado, vale a pena ter, ó. Há pelo menos uma dúzia de realidades que demonstram a inexistência de relação entre desmatamento e o avanço da agropecuária brasileira, que saiu do nada para se tornar em 40 anos uma das 2 ou 3 maiores do mundo. Nenhuma delas serve. Olha só, né? Defendendo a agropecuária brasileira. Tá, veio 2 dias atrás criticando o Aras e elogiando o Sérgio Moro. Mas agora tá aí. É a mesma coisa do Coppola, a mesma coisa desse pessoal todo da grande mídia. Aí, outro que saiu em defesa do Guedes, nessa questão até econômica, ambiental na verdade. O Guedes ainda dá uma palestra, o pessoal falou da questão econômica e por aí vai. O Guedes falou, cara, não precisa se preocupar. A gente não vai fazer para as nossas florestas o que vocês fizeram na floresta de vocês. Falando lá com o pessoal do exterior. E aí, ó, Mourão sai em defesa de Guedes. Às vezes, sofremos determinadas pressões de países que não fizeram o trabalho deles. Não, pô, eles não cuidaram do meio ambiente deles. Eles não cuidaram das florestas deles e agora eles querem fazer pressão na gente. Aí eu falei, pô, Mourão, bola dentro. Mas Mourão é esse que é
Tá andando na faixa, pisa fora da faixa. Pé na faixa, pé fora da faixa. Porque aí passa um tempinho e vem lá. Mourão elogia ex-ministro de Lula e Dilma. Brasileiro extraordinário. Aí faz elogios pro Aldo Rebelo. Que era do Partido Comunista do Brasil. Era realmente um dos comunas. Hoje em dia tá no Solidariedade. Aí fala que é um brasileiro extraordinário. É aquela coisa, pô, Mourão, não tinha necessidade. Não enche a bola num cara desse. Vá na manha. Eu até entendo assim para tentar manter assim uma governabilidade por aí, mas tem coisas que não tem uma certa necessidade, né? Não tem tanta necessidade. Elogia menos, elogia menos. Do Guedes, é aquela coisa, fala bem do Guedes, mas vez ou outra o Mourão escorrega na banana. E aí, meus amigos, olha só. Eu falei disso daqui ontem e o Constantino vai lá e faz uma matéria sobre essa questão. O que eu falei eu vou mostrar para vocês em breve. Sabe aqui a matéria falando ó, que tocar a vida é necessário. Claro que esse período que está vivendo tem vários problemas e por aí vai, mas em que pese a suspeita legítima do presidente com algum tipo de exagero ou fraude, as pessoas precisam sim tocar suas vidas, ainda mais os autônomos, que dependem da batalha diária para sobreviver e falam, cara, não dá para ficar todo mundo em casa o tempo todo. A gente tem que voltar aos poucos, com segurança e por aí vai, mantendo aquela, sei lá, um isolamento, uma certa proteção, mas temos que trabalhar, senão não vai ter dinheiro para botar comida na mesa. Aí vem Ciro Gomes falar lá que não, que o problema é que tá faltando isolamento, ainda não isolou o suficiente. Vejam só, quantidade de empregos perdidos, todos os problemas que a gente vai entendendo, mas para ele não tá. E ele fez a questão de criticar tudo que podia criticar de Bolsonaro. Aí vem também o Mandetta, para também criticar, fala aí que Bolsonaro combate a ciência, ele ignora os pareceres e por aí vai. Olhem só como são as coisas. E aí, saiu uma matéria da Revista Oeste, que aí eu falo, cara, será que esses caras que estão assistindo no meu canal, tá que eu me pergunto isso daí? Porque eles estão se referindo exatamente a uma matéria e um comparativo que eu fiz ontem. E eles fizeram essa matéria depois, viu? Foi depois. Não tô querendo puxar o peixe pro meu lado, não. Isso aqui tem tudo a ver também com Constantino. Frases do presidente são tiradas do contexto. Aí tá falando da questão do temos que tocar a vida. Teve matérias que teve assim, veículos de mídia que colocou esse tocar a vida de um jeito que dá a impressão que Bolsonaro tá desdenhando de tudo que aconteceu no país. Não tô nem aí, cara. Tô nem aí porque aconteceu. Vamos tocar a vida. Porém, ó, depois eles colocam o que realmente foi dito, ó. A gente lamenta todos os óbitos. Está chegando a 100 mil talvez hoje. Vamos tocar a vida e buscar uma maneira de se safar desse problema. Eu lamento. E aí, meus amigos, foi isso aqui que eu mostrei pra vocês ontem, ó. A mesma matéria, chamada do antagonista, chamada da CNN. O antagonista coloca, ó, Bolsonaro sobre os óbitos. Vamos tocar a vida. Olha só. Já a CNN. Vamos tocar a vida e buscar uma forma de se safar desse problema, disse o presidente. Ó, Bolsonaro lamenta o que aconteceu, mas defende que a gente tem que procurar métodos. Olha como são as coisas, né? Parece que o pessoal tá começando a assistir a gente. E aí, depois, a grande mídia, a mídia como um todo, não entende quando coisas assim acontecem. Eles não entendem o porquê. Olha só, a Globo perde os direitos de transmissão da Libertadores. Porque tá em crise, tá faltando dinheiro e por aí vai. É por matérias como essa, similares ao que o antagonista fez. Só que pra gente aqui se encaminhar pro final do vídeo, eu quero fechar com o antagonista. A gente vai fechar hoje com a matéria da CNN, precedida da matéria do antagonista. Olha isso daqui, ó. Coronavoucher de Bolsonaro derruba mito do Nordeste lulista. Aí tá querendo falar, ó, na edição Cruzou é que for nessa sexta, André Spigariol mostra como o Coronavoucher, o auxílio emergencial aí pago pelo governo, derruba o mito de que o Nordeste é um enclave seguro do lulopetismo. Depois que decidiu abrir o cofre e injetar dinheiro na base da pirâmide a partir da criação do auxílio, Bolsonaro viu crescer sua aprovação na região. Então, basicamente, Bolsonaro comprou votos. Olha o que estão falando. Estão falando que Bolsonaro decidiu abrir o cofre e injetar dinheiro. Olha a narrativa. Bolsonaro está usando o dinheiro público para conquistar a popularidade no Nordeste. Será que isso é verdade? Vamos ver em alguns atos. A gente percebe aqui, ó, o próprio antagonista, dia 6, no caso, 2 dias atrás, matéria do próprio Cláudio Dantas. Não dá para continuar muito, diz Bolsonaro aí sobre o auxílio emergencial. Gente, não dá para continuar.
Não dá pra continuar. Bolsonaro tá falando isso há muito tempo. Mas segundo eles, não, Bolsonaro resolveu abrir os cofres. Mas Bolsonaro tá falando, não dá pra continuar. O próprio Cláudio Dantas, uma matéria que vai de encontro ao que falou na Cruzoé. Você vê, olha isso daqui, foi em abril e março, quando tudo isso daí foi criado. Na época, o governo fez questão de chamar de voucher, por quê? Porque o pessoal da oposição queria falar de renda básica emergencial. Você vê aqui, ó, Mônica de Bolle, uma PhD, perfil verificado, Henrique Araújo, ó, deputados acabam de aprovar uma renda básica emergencial. Porque qual é a ideia desse pessoal? É criar quase um Bolsa Família que nunca desapareça. Que todo mundo aí continue recebendo esses 600 por 2 dias. Como é que a gente vai pagar? Não sei, imprime dinheiro aí. Imprime dinheiro, vamos pagar. E Bolsonaro na contramão. Não é uma renda. Isso aqui tem começo, meio e fim. Isso aqui é só um voucher. O antagonista, qual é a narrativa? Não. Bolsonaro está abrindo os cofres. E aí, a gente chega no vídeo com a matéria da CNN, ó, início de abril. Para o governo, essa ampliação dificulta a operação para que o dinheiro chegue ao beneficiário. O governo federal trabalha contra a ampliação do auxílio emergencial. Contra a ampliação. Mas, segundo o antagonista, o governo está abrindo os cofres. Como é a mídia no Brasil, né, gente? Tem hora assim que é revoltante, sabe? Ela mesma se desmente. Matéria do antagonista, que não é matéria do Terça Livre, Conexão Política nem nada. Matéria da própria grande mídia, para embasar o que a gente está falando. Interessante, né? E por hoje, meus amigos, é isso. Fico por aqui. Deixa aquele grande abraço a todos, aquele beijo. Lembra de dar aquela curtida, compartilhada. E vamos ficar olhando, né, gente, essas questões que envolvem a liberdade de expressão. Porque parece que cada dia que passa, parece que a gente vem perdendo o direito de a gente falar o que a gente pensa. É a pele das fake news, é inquérito do STF. Vai vendo, vai vendo. Então por hora é isso. Fico por aqui. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu.